Chromatica! Bem-vindos a mais um Dossiê Farofa Conceito. Hoje é inevitável que a gente fale de Lady Gaga, porque ela acabou de lançar o Chromatica, que é o álbum dela, a grande volta pro pop de Lady Gaga, que todo mundo sempre pediu. Todo mundo, os gays e as mulheres, aqueles. Quer entender mais sobre isso? Então continua vendo o vídeo. E se você quiser saber a nossa opinião, a minha e a dos outros meninos do Farofa Conceito sobre o álbum, segue a gente lá nas plataformas de streaming de áudio, Spotify, Apple Podcasts, Deezer, porque na quinta-feira vai sair o episódio falando sobre o Chromatica, então não perde não. Também segue a gente nas redes sociais e se inscreve no nosso canal. O link pra tudo isso tá aqui na descrição do vídeo, tá? Não se preocupe. Mas o like você pode deixar aqui mesmo, não precisa nem parar de ver. Tá bom? Obrigada. E se inscreve. Obrigado. Pra quem não sabe, a Lady Gaga começou na cena underground de clubs lá de Nova York. Então ela tocava em lugares não muito populares, não muito grandes também, frequentados por pessoas não muito convencionais. E lá que ela começou a conhecer os primeiros profissionais de música, então DJs, produtores e pessoas que a ajudaram a conseguir o primeiro contrato dela com a Def Jam Records, só aos 19 anos. Então assim, ela era bem novinha ainda, e com esse contrato ela conseguiu fazer muita coisa, como por exemplo, nada, porque ela foi demitida depois de 3 meses. Osso, né, Gaga? Eu sei, nem sempre dá pra gente vencer na vida. Mas aí ela não desistiu, continuou trabalhando e conseguiu um novo contrato com a Cherry Tree Records, dessa vez, que é um selo da Interscope. A Interscope é uma grande gravadora, se você não tá habituado com isso. É a gravadora da Selena Gomez, da própria Gaga hoje em dia. A Gaga é imensa, enorme, um grande nome da música pop, e da Billie Eilish. E aí foi na Cherry Tree e na Interscope que ela lançou o primeiro álbum de estúdio dela, o The Fame, que chegou chegando. E eu digo isso não por causa do álbum em si, porque ele teve uma estreia bem modesta nas paradas, ele ficou em 17º lugar na primeira semana, vendeu 24 mil cópias. Só que o primeiro e o segundo single do The Fame ficaram em primeiro lugar na Billboard Hot 100, que é a principal parada de singles dos Estados Unidos. E aí isso alavancou as vendas do álbum. A Gaga cada vez mais aparecia com trajes excêntricos e de maneiras não convencionais em público, e isso atraiu muita atenção pra ela. E o álbum rapidamente subiu pro top 10 da parada americana, chegou a ficar em segundo lugar e chegou a vender mais de 169 mil cópias em uma única semana. Isso lá em 2010, 2 anos depois dele ter saído. Então foi um álbum com uma longevidade muito grande, como foi o próprio sucesso da Gaga nesse início de carreira. Porque os outros 2 singles que ela lançou nos Estados Unidos, que saíram do The Fame, também ficaram no top 5 da parada americana. E depois do álbum The Fame, ela quis lançar como se fosse um complemento pra ele, um EP, que a Interscope tinha planejado pra fazer parte de um relançamento do The Fame, mas que a Gaga foi um pouco contra isso, porque esse EP, chamado The Fame Monster, tem um conceito que é quase que oposto ao que o The Fame traz. Eles funcionam como yin e yang, segundo ela. Porque o The Fame, ele é um álbum de eletropop, com influências de synth pop e de dance pop, e que traz nas letras quase que uma glamorização da fama. Ele foi um álbum feito para que todo mundo se sentisse famoso. Foi isso que ela colocou quando ela quis escrever as faixas e quando ela quis falar sobre os temas que ela falava, como por exemplo dinheiro, como por exemplo mesmo glamour e os paparazzi, como a gente vê em Paparazzi. Então é um álbum sobre festa, um álbum sobre curtir a vida e curtir as coisas boas que a fama pode trazer. A questão é que quando ela fez esse álbum, ela nem era famosa, né? Então, lugar de fala. E no The Fame Monster, ela decidiu ter uma abordagem oposta, porque nesse álbum ela fala muito sobre sexo, muito sobre drogas também e sobre morte. E é um álbum sobre os medos dela e sobre todas as questões negativas que a fama trouxe pra vida dela. Então, por isso que ele chama The Fame Monster, porque é o monstro da fama, é o lado ruim de você estar no holofote. Esse álbum também, que no caso nem é um álbum, né? Ele foi lançado como um EP, ou como um relançamento do The Fame, é uma versão deluxe desse álbum, desse primeiro trabalho da Gaga. Mas ele teve singles que fizeram muito sucesso e que são muito icônicos até hoje, como por exemplo Bad Romance, que foi por muito tempo o maior hit da Gaga nos Estados Unidos, Alejandro e Telephone, que é a parceria dela com a Beyoncé. E aí, nesse caso, ao invés dela trabalhar o eletropop, o dance e o synthpop, como ela fez no The Fame, ela trouxe influências da música gótica e um pouco mais de rock, um pouco de jazz em algumas faixas. Então é muito interessante de ver essa evolução. Ele é um álbum bem mais dark, bem mais pesado do que o The Fame normal. E aí uma coisa legal de falar é que pelo The Fame ela recebeu uma indicação pro Grammy de álbum do ano. Pelo The Fame Monster
também recebeu essa indicação de álbum do ano. E a terceira indicação veio com o terceiro álbum dela, que no caso, na verdade, é o segundo álbum dela, mas o terceiro lançamento da Gaga, que é o Born This Way. Então ela foi indicada 3 vezes consecutivas pro álbum do ano, porque ela nunca saiu dos holofotes durante esse período, de 2008 até 2011. Ela até parou de lançar singles em algum momento, só que ela tava ganhando prêmio, ela tava toda hora em premiação e ninguém esquecia dela. Foi aí que ela protagonizou a cena do vestido de carne. E o Born This Way saiu no dia 23 de maio de 2011. Ele é um álbum que é muito mais político do que os 2 lançamentos anteriores da Gaga. Ele levanta mais bandeiras, como por exemplo, sobre direitos LGBT, sobre religião e também sobre a questão de imigração de latinos para os Estados Unidos. E é um álbum que tem muitas influências. Ele é primariamente de dance pop, só que ele traz influências de ópera, influências de heavy metal, de rock and roll, de eurodisco, europop, de tudo. Então ele é bem diverso, ao mesmo tempo que ele tem letras muito fortes e singles que também fizeram sucesso nas paradas. Só que é aqui que a coisa começa a virar um pouco pra Lady Gaga. Toda a excentricidade dela, tudo que tinha distinguido ela tanto dos outros artistas, dessa vez já tinha virado um pouco banal e comum. As pessoas já estavam esperando que ela fosse meio doida, meio fora da casinha. Então, os primeiros singles do álbum fizeram muito sucesso. Born This Way estreou em número 1 na parada americana. Tanto o álbum quanto o single. O álbum vendeu mais de 1 milhão de cópias na primeira semana. E o single também estreou em primeiro lugar na parada americana. Só que depois, por exemplo, ela lançou Judas, que é um single que fala mais sobre o amor dela. Não o amor dela por Judas, mas ele tem uma situação, um enredo, uma narrativa de que ela é Maria Madalena e ela é apaixonada por Judas, mas ela tá com Jesus, então isso acabou trazendo um pouco de repercussão negativa pra carreira dela. O single ficou em 10º lugar, ainda assim foi um top 10 pra Gaga, que até aquele momento tinha todos os singles dela em, pelo menos, 10º lugar nos Estados Unidos, então tudo tinha sido top 10. E ainda rendeu Edge of Glory, que é um dos singles mais bem-sucedidos da era do Born This Way, além de outros que vieram. Só que a era terminou com Marry the Night, que ficou em 27º lugar. Só que foi a partir daí, desse pico negativo na carreira da Gaga, que nem é ruim, é um top 30 nos Estados Unidos, que começaram os trabalhos pro próximo álbum dela, que é o mais polêmico. Eu considero pelo menos o mais polêmico da carreira dela, que é o Art Pop. O Art Pop, ele é um álbum que foi muito pretensioso, vamos dizer dessa forma. Isso porque ele é uma volta pros temas do The Fame, então ela volta a falar sobre fama, a falar sobre coisas um pouco mais superficiais, já que o Born This Way tinha sido tão pesado, tão político, né? Já que ela tinha uma plataforma imensa naquela época. Ela era a maior popstar do planeta em 2011, então ela usou essa plataforma de um jeito certo pra levantar as bandeiras que ela acreditava. Só que dessa vez ela queria algo que fosse menos carregado de política, mas muito mais experimental do que o que ela já tinha feito antes. Então, de novo, Lady Gaga fugindo da caixinha ali, de uma forma que não foi tão bem recebida pelos críticos assim. Esse é o primeiro álbum da Gaga a flertar mais pesado com o EDM e com o synth pop também. Na verdade, o synth pop ela já tinha trazido nos lançamentos anteriores. Só que ela mesma colocava esse álbum como uma celebração de uma jornada musical e da cultura pop, da música pop, sem maturidade e sem responsabilidade. Os temas desse álbum, então, são sobre feminismo, sobre sexo, sobre empoderamento, sobre fama e sobre drogas, tipo maconha e outras. Esse álbum causou uma polêmica muito grande quando ele foi lançado e até depois do lançamento, porque todo mundo tinha uma expectativa muito alta pra ele e, na verdade, meio que as pessoas não gostaram tanto assim quando ele saiu. Meio que ele não vendeu tanto quanto era esperado, porque ela tinha vindo de uma vendagem de 1 milhão de cópias no Born This Way, dessa vez ela vendeu 200 e poucas mil. E a crítica mesmo não curtiu tanto, achou que ela tava se repetindo e tentando forçar a barra um pouco demais. Ele teve uma divulgação também que foi bem controversa, porque o primeiro single acabou ficando no top 10 dos Estados Unidos, que foi Applause, ficou na 4ª colocação. Só que o segundo single nunca teve um clipe, ele foi feito em parceria com um cantor que foi acusado de crimes sexuais e, portanto, a Gaga estava associada a ele, não era bom, as rádios estavam boicotando a música. Do What You Want ficou em 13º lugar, ela posteriormente removeu essa música do Art Pop, porque como esse cantor, esse artista tinha escrito a parte dele, ele também lucrava com a música. Então, pra parar com isso, pra ela não ajudar ele a ganhar dinheiro, ela decidiu tirar a faixa do álbum. Assim,
Sobre o art pop, eu vou comentar, ele envelheceu como vinho. É um álbum que hoje faz muito mais sentido do que lá atrás, em 2013. E que hoje, eu acho que, ouvindo de novo, as pessoas vão conseguir dar o valor que ele merece. Porque ele é um álbum muito bom. Mesmo que ele tenha temas que ela já tinha tratado antes, nem tudo, assim, se faz com, renovação e novos assuntos. Eu acho que a maneira como ela abordou é extremamente diferente do que o que ela tinha feito antes. Então, vale a pena escutar hoje em dia mesmo assim. E aí, como a divulgação do art pop não foi tão forte, a Gaga entrou meio que numa decadência, mas não muito, porque ela saiu da música e ela foi trabalhar mais com. Foi aí que ela entrou, né, na época do American Horror Story, começou a ser mais reconhecida como atriz, foi indicada a Emmy, começou a trabalhar fora da música pop também, que foi quando veio Cheek to Cheek, que é o álbum de jazz da é o álbum de jazz da Gaga, em parceria com Tony Bennett. É um álbum que ele foi bem recebido pela crítica, mas ele tem covers de músicas clássicas do jazz, de clássicos do próprio Tony Bennett e outros artistas, então não tem porquê eu perder muito tempo comentando. Esse álbum foi lançado em 2014, então um ano depois do art pop, que veio 2 anos depois do Born This Way, ele veio em 2013. E ele teve muito mais divulgação do que a gente viu a Gaga fazer pro art pop. Porque em todo lugar ela tava indo lá cantar com o Tony Bennett. O álbum foi indicado e venceu um Grammy. Então, e o art pop, inclusive, foi o primeiro da Gaga até aquele momento a não receber indicação pro Grammy. É quase como se as pessoas tivessem se saturado um pouco de Lady Gaga. E por isso ela tem ido pro jazz e buscado, inclusive, outras referências pro próximo álbum dela, que foi o Joanne, pra dar um respiro pra gente. O Joanne causou muita polêmica porque, além da Gaga já ter saído do pop lá atrás, quando ela fez o Cheek to Cheek, em 2016 ela veio com um som mais puxado pro country e pro rock, que foi esse lançamento do Joanne, e depois ela ainda comentou que esse álbum foi uma tentativa dela curar o trauma da família dela. Pra quem não sabe da história do Joanne, o álbum da Gaga foi quase que dedicado à tia dela, que faleceu aos 19 anos, se eu não me engano, ela tinha 19, de lupus. É, gente, foi isso mesmo, tá? Podem acreditar, eu sei que eu tava sem muita certeza, mas eu conferi, e é isso aí, ela morreu aos 19 anos com lupus. E essa foi uma morte que causou um trauma muito grande na família, especialmente no pai dela. E ela fez esse álbum como uma maneira de tentar curar esse trauma. Que não adiantou, porque ela mesma disse, tá? Não adiantou, ela não consegue curar o pai dela, quem tem que se curar é ele. Então foi um pouco fútil e... Enfim, hoje até ela não gosta. Não tô dizendo que eu não gosto, mas talvez eu não goste do Joanne. A divulgação desse álbum começou com Perfect Illusion, que ficou em 15º lugar na Billboard. E surpreendeu justamente por não ser uma faixa pop como que a gente já tava acostumado a ver a Gaga fazendo. E o resto do álbum, como eu já comentei, tem um pouquinho de dance pop, mas ele é mais country, country pop e soft rock do que o que a gente tinha visto antes. Ele tem um top 10 que é Million Reasons, que chegou no top 10 depois, né, de ter sido performada no Super Bowl. Foi em 4º lugar. Mas, assim, de modo geral, ele não teve tanto sucesso comercial e ele também não produziu tantos singles de impacto assim. Esse álbum, ele explora temas diferentes e completamente opostos também ao que o art pop fez. E ela coloca que o Joanne é um álbum que fala mais sobre as histórias da família dela, do pai dela, da irmã dela, da mãe dela. Então, ele tem temas como amor, ele trata de empoderamento também, fala sobre relacionamentos. É interessante, é um álbum que talvez valha a pena vocês ouvirem. Talvez. Perfect Illusion é perfeita mesmo. E aí depois do Joanne, que saiu em 2016, ela lançou a trilha sonora de A Star Is Born, que eu nem vou comentar, porque é uma trilha sonora, tá, gente? Então assim, ela foi feita pro filme, não tem muito de Gaga ali não. Mas é um dos álbuns creditados como Lady Gaga, portanto é mais um grande sucesso de Lady Gaga. Só que aí chegamos em Chromatica. Ah, e pra quem não sabe, A Star Is Born é uma trilha sonora que vai mais pro rock e pro country também. Então a Gaga já tava aí há 3 lançamentos sem lançar nada de pop pra gente. Mas agora ela voltou. Chromatica saiu agora nessa sexta-feira, dia 29 de maio. E ele é o primeiro lançamento da Gaga desde 2013. Então faz 7 anos que ela não fazia nada de pop. E é o primeiro lançamento dela a voltar pra esse dance pop, synth pop, electropop que a gente conheceu e se apaixonou quando a Gaga saiu. Esse trabalho veio depois
da Gaga passar por uma depressão. Isso ela disse numa entrevista com o Zane Lowe, que é um repórter, sei lá o que ele é na verdade. Mas enfim, eu não sei o que ele é, mas ela falou pra ele que ela entrou numa depressão profunda depois que ela lançou o Joanne. Ela começou a fumar mais, ela começou a ter comportamentos um pouco mais destrutivos. Então o Chromatica, ele vem com letras que são muito empoderadas e que realmente contam uma jornada de superação. E é legal porque ela criou toda uma história dentro desse lançamento. Chromatica é um planeta no qual as cores e os sons eles se misturam. E o álbum tá divididinho em 3 sessões que dá pra ver muito bem como é que essa história se dá. Eu não vou ficar falando muito porque, como eu falei pra vocês, ele vai tá... Vocês vão saber mais sobre a minha opinião e o que eu acho disso, enfim, lá no podcast do Farofa Conceito. Só que ele é um álbum que, como eu já falei, é uma volta pra ela, pro dance pop, pro synth pop. Ele tem muita influência dos anos 90 nas suas faixas. E ele tem também influências de house, de techno, de muitos gêneros diferentes de música eletrônica. Então ele é um álbum que é quase uma volta, realmente, pro art pop, que foi o álbum mais EDM dela até hoje. Vale a pena ouvir. Gente, se você ainda não ouviu, vai ouvir. E é isso, gente. É assim que a gente termina o nosso dossiê de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi meio enrolado porque sei lá, Gaga é uma coisa que desde que eu sou pequeno... pequeno não, né? Mas assim, desde que eu tenho lá meus 10 anos que eu escuto. E foi muito interessante ver e viver a evolução da Gaga conforme o tempo foi passando. Eu quero saber a opinião de vocês. Como é que foi? Como é que vocês conheceram a Gaga? O que vocês achavam dela antes e o que vocês acham agora? Porque eu sei que tem muita gente que tinha muito preconceito com ela. E uma coisa que, pelo menos eu senti, é que na época eu nem gostava tanto assim, por exemplo, do Born This Way. Não gostava muito do art pop, porque eles foram lançados numa época que, assim, eu não me aceitava da forma que eu sou. Então, como ela sempre levantou muita bandeira sobre questões LGBT e tal, você gostar de Lady Gaga significava que você era gay! E talvez signifique mesmo, a questão é que você tem que estar em paz com isso. Enfim, nem sei porque que eu comecei a falar disso, mas é porque eu acho que é uma experiência que vai além de simplesmente você ouvir. É você ouvir e entender a mensagem que tá sendo passada ali por trás pra você, sei lá, aproveitar 100% daquela experiência. Então é isso, eu vejo vocês na semana que vem, espero eu, se tudo der certo, porque hoje, por exemplo, já estou tendo problemas com o computador e eu nem comecei a editar este vídeo. Mas vai dar tudo certo, né? A gente vai transcender em Chromatica, tudo dá certo. Não tem Covid, não tem corrupção e a secretária ministra da cultura é a Carly Rae Jepsen. Então, é isso, gente. Vejo vocês depois. Obrigado por assistirem e até mais.